Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Professor Raul mais uma vez aqui. Hoje a aula de física ficou por minha conta, hein? Do que será que a gente vai falar na aula de hoje, hein? É logo depois da vinheta. Solta aí, editor! Bom, galera, então na aula de hoje, como vocês podem ver aí na nossa lousinha, nós vamos falar de dois temas. Capacidade térmica é o primeiro, e o segundo é gráficos de mudança de estado. Então, bora lá para o primeiro? Bom, inicialmente, então, nós vamos estar falando sobre a capacidade térmica. Mas o que é essa tal de capacidade térmica? Que nome esquisito, né? Às vezes a gente nunca nem ouviu falar desse nome. Então, vamos entender o que é isso primeiro? Bom, a capacidade térmica, ela é definida como a quantidade de calor que um corpo precisa receber para variar a temperatura em uma unidade. O que significa uma unidade? 1 grau Celsius. Então, é a quantidade de calor que o corpo precisa receber para ele variar a temperatura, ou seja, para aumentar ou diminuir a temperatura do corpo em 1 grau Celsius, ou 1 Kelvin, ou 1 grau Fahrenheit, tá certo? Então, para variar ali em uma unidade, em 1 grau Celsius, tá joia? Mas, para simplificar um pouco mais, para talvez ficar um pouco mais claro da gente entender isso daí, eu costumo dizer que a capacidade térmica é a dificuldade de variar a temperatura. O que você quer dizer com isso, Raul? Que quanto mais difícil um corpo for para variar a temperatura dele, ou seja, quanto mais difícil for esquentar um corpo, significa que a capacidade térmica desse corpo é maior, é mais alta, tá joia? E aí, se você já é um cara esperto, se você já é uma menina esperta, você já olhou que tem duas formulinhas aí do lado, ó. A gente tem essa aqui e essa daqui. Então, são duas maneiras diferentes da gente calcular, então, essa tal de capacidade térmica, que é a dificuldade de variar a temperatura, tá joia? A primeira formulinha aí, que está, então, circulada aí de azul para vocês. Então, que é a capacidade térmica, vou até dar um zoom aqui, ó, que é a capacidade térmica, que é representada pela letra C maiúscula. Eu faço esse corte aqui, ó, só para a gente não confundir, tá certo? Então, eu faço a letra C maiúscula e faço esse corte só que é para simbolizar aí que é a letra C maiúscula, para a gente não confundir com essa outra definição aqui que a gente tem de calor específico. Ó, já já a gente chega lá. A gente já até viu isso daí, hein, que eu sei que o Grequeira passou para vocês. Mas vamos primeiro aqui, ó. A capacidade térmica, então, a gente pode calcular ela como sendo o calor, que é o quê, né, a quantidade de calor, dividido pela variação de temperatura, o nosso ΔT, tá certo? Então, aqui eu coloquei para a gente, ó, as unidades de medida bonitinho de cada um. Essas unidades são do sistema usual, tá bom, galera? Não é o sistema internacional de medidas. Aqui, especificamente nessa matéria, a gente costuma usar mesmo o sistema usual, tá joia? Então, essa é uma maneira da gente calcular a capacidade térmica. Mas tem outra forma da gente calcular, tem outra maneira. E que está colocada aí para vocês, ó, que a capacidade térmica, ela é a massa vezes o calor específico. A gente já viu esse tal de calor específico quando a gente viu o que macete, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. O que macete. É o mesmo Czinho, ó. Esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara é esse mesmo cara aqui. Tá joia? Então, a gente já viu isso daí, que o Gleicon, eu sei que já passou para vocês isso daí, tá joia? Então, a capacidade térmica pode ser calculada também como a massa do corpo vezes o calor específico, tá joia? Então, temos aí já duas maneiras, a gente já conhece agora duas maneiras de calcular essa tal de capacidade térmica, tá joia? Ô, Raul, mas agora tem um desenho aí de uma praia, parece que a gente não tem nada a ver, nós estamos falando de física, nós estamos estudando capacidade térmica, você pôs o desenho de uma praia? Como assim? Como assim, gente? Acontece o seguinte na praia, ó. Se você já tiver parado para reparar, quando você pisa na areia, a temperatura dela tá alta, ela tá quente a areia. Às vezes a gente não consegue nem ficar descalço ali, a gente tem que pôr um chinelo de tão quente que essa areia tá. Mas se você for lá no mar, a água do mar, ela tá um pouco mais geladinha. Ela não tá tão quente quanto a areia. Mas por que isso acontece? Eles estão ali, a água e a areia, elas estão aí juntas praticamente, né? Pega a mesma quantidade de sol nelas, elas deviam esquentar igual, não devia? E elas não esquentam igual justamente por causa da capacidade térmica, pessoal.
Olha por quê. A temperatura aqui, ó, ela tá maior, certo? E a temperatura aqui tá menor. Ou seja, é mais difícil esquentar a água do mar do que esquentar a areia da praia. Em outras palavras, a capacidade térmica do mar é maior do que a capacidade térmica da areia. Tá joia? Então, isso que acontece. Por isso que eu coloquei o desenho de uma praia, tá certo? Não é que o professor ficou louco, não. É por causa dessa diferença. A capacidade térmica, tá joia? Então, a capacidade térmica dos materiais aí, ela é muito importante, tá certo? Às vezes a gente fica confuso. Por que lá tá gelado, aqui a areia tá quente? Por causa disso daí. A capacidade térmica da água do mar, ela é maior do que a capacidade térmica da areia, tá certo? É mais difícil esquentar a água do mar, precisa de mais calorias para esquentar a água do mar do que para esquentar a areia. Então, a areia atinge uma temperatura maior com menos calorias. Tá joia, pessoal? Então, aí um exemplo prático aí de uma aplicação da capacidade térmica, de uma coisa que a capacidade térmica explica para nós. Tá joia? Por isso que a física é tão linda, gente. Então, vamos lá ver agora como é que isso funciona no exercício? Vamos embora? Então, vamos lá. Primeiro exercício aí. Suponha que um corpo precisa receber 100 calorias para que a sua temperatura varie de 15 graus Celsius para 20 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo. Se você é um cara atento, uma menina atenta, você já reparou que eu destaquei alguns dados aqui do exercício, ó, que são os pontos chaves do exercício que a gente tem que prestar mais atenção. Eu destaquei aqui, então, ó, os 100 calorias, que é para nós o nosso Q, que é a nossa quantidade de calor, que eu também já anotei aqui nos dados, ó, para a gente já ganhar tempo. Outra coisa importante que eu anotei é que a nossa temperatura final é de 20 graus Celsius. E também que a nossa temperatura inicial é de 15 graus Celsius. E também já anotei o que o exercício está pedindo de nós, que é a capacidade térmica. É justamente isso daí que a gente está estudando hoje, tá joia? Mas e aí? Como que a gente calcula isso daí? Gente, olha só que belezinha. Se a gente lembrar da fórmula, da primeira fórmula que eu passei para vocês, se vocês lembrarem, ó, para quem lembra aí, ó, quem lembra aí, fala aí, escreve no chat aí quem tá em casa e quem tá presencial aí, fala pro Gleicon aí que ele vai saber falar se tá certo ou se tá errado. Fala aí, qual que é a fórmula da capacidade térmica? Eu já vou escrevendo aqui, ó. A capacidade térmica é o Q, né, que é o calor, dividido pelo delta T, que é a variação de temperatura. Olha só que bonito. A gente quer a capacidade térmica, a gente tem a quantidade de calor, nosso Q, e a gente consegue calcular o delta T, porque a gente tem a temperatura final e a inicial. Gente, agora é só jogar na fórmula e correr para o abraço. Por quê? Vamos ver? Ó, o nosso Q é 100. O delta T é T final menos T inicial. Então fica lá, ó, 100 dividido. O T final, a temperatura final, ó, 20. A inicial é 15. Então vamos substituir 20 menos 15. Fica igual então, ó, em cima é 100, né? Embaixo, 20 menos 15, 5. Opa, ficou feio esse 5, hein? 100 dividido por 5 é igual a 20. 20 o quê? Calorias por graus Celsius. E o que é esse 20 caloria por grau Celsius? É a nossa capacidade térmica. Então vamos escrever aqui, ó, em cor diferente, destacado, para ficar bem bonito, que a nossa capacidade térmica é 20 calorias. Opa! Calorias por graus Celsius. Maravilha, pessoal? Show de bola ou não? Vamos então para mais um exercício dessa tal de capacidade térmica que a gente viu que acontece até lá na praia, na areia da praia e na água do mar. Vamos para mais um? Então bora lá. Supondo, um corpo de calor específico igual a 0,5 calorias por grau Celsius e massa igual a 100 gramas. Determina a capacidade térmica desse corpo. Olha só, de novo, eu já destaquei aqui no enunciado
os nossos dados do exercício e também já escrevi ele aqui. E galera, eu recomendo sempre que vocês façam a mesma coisa, porque isso dá um norte para a gente, abre para nós o nosso campo de visão e fica mais fácil da gente resolver o exercício, porque a gente já bate o olho nas informações que a gente tem. Então, batendo já o olho nas informações que a gente tem, a gente vai usar aquela outra formulinha de capacidade térmica. E fala aí para mim, qual que é a outra formulinha da capacidade térmica? Vocês já estão lembrados ou não? Vocês já decoraram? Vamos lá comigo então, que a nossa capacidade térmica, ela é a massa vezes o calor específico. Olha só que maravilha de novo, ó. A gente quer calcular a capacidade térmica, a gente tem a massa e a gente também tem o calor específico. Jogou na fórmula e correu para o abraço, meus amigos. Então, vamos lá junto comigo? Quem está comigo aí? Vamos acompanhando, hein, gente? Vamos fazendo junto. Vamos lá. Capacidade térmica é igual a massa. O exercício diz para nós, ó, 100 gramas. Então, vamos lá. 100 vezes calor específico, opa, 0,5. Então, 0,5. Fazendo essa continha, ó. Essa continha o Gleicon já falou para vocês como é que faz, ó. Porque aqui a gente tem 100, ó. Então, a gente anda com a vírgula aqui, ó. Então, vamos lá junto, ó. Andou uma vírgula, tirou um zero. Andou mais uma vírgula, tirou um zero. 50. Então, a nossa capacidade térmica é igual a 50 calorias por graus Celsius. Tá joia? Mais um exercício aí, então, da nossa capacidade térmica, que tem aonde? Lá na água do mar e na areia da praia. Show de bola, gente? A gente vai falar agora, pessoal, das transformações de estado, das transformações do estado físico da matéria. Antes de passar o gráfico, eu acho interessante dar uma revisada aqui nos nomes dessas transformações, tá certo? Então vamos lá, ó. Vamos acompanhar junto comigo aí na imagem, ó. A gente tem aqui, ó, um corpo sólido. Você pode pensar que é um gelo, uma pedrinha de gelo, um corpo sólido, tá certo? Então a gente tem um corpo sólido e as moléculas dele, ó, elas estão bem juntinha, bem juntinha, bem juntinha. Quando eles passam quando esse sólido passa para o estado líquido, ou seja, quando aquele cubinho de gelo que você tinha virou água, completamente virou água, as moléculas dele já estão um pouco mais separadas, porque a temperatura está aumentando, ó. Aqui é temperatura menor e aqui é temperatura mais alta. Então a temperatura dele está aumentando, as moléculas estão ficando agitadas. Então elas já estão mais espalhadas um pouco do que quando estava aqui no estado sólido. Agora, pega essa água que você tem, põe no fogão e ferve ela. Ela vai começar a passar para o estado gasoso. Quando ela passa para o estado gasoso, a temperatura dela está maior ainda, maior ainda, maior ainda. Ou seja, as moléculas estão mais espaçadas umas das outras. Tá joia? Então é isso que a gente tem. E como é que é o nome dessas passagens, né? Do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, do líquido para o gasoso, do gasoso. Como que chama, né? Essas passagens, essas mudanças de estado. Então vamos lá, ó. Do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Então, a fusão do gelo, o gelo virando água. Do líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização. Ou seja, a água virando vapor, a gente chama de vaporização. Faz até que sentido aí os nomes, né? Tá, mas e para voltar, né? Do vapor para o líquido, a gente chama de condensação. Então, condensação, tá joia? E do líquido para o sólido, solidificação. Então, você está solidificando a água, você está congelando a água lá, tá certo? Tá joia? E aí, um pouco mais incomum de acontecer, mas que também pode acontecer, é a passagem direta do sólido para o gasoso, que a gente chama de sublimação. E também incomum de acontecer, mas que pode acontecer, é a passagem do gasoso direto para o sólido. Que aí você pode escolher, ou você chama também de sublimação, ou ressublimação, para não confundir, né? Tá joia? Então, esses são os nomes aí que a gente dá para essas passagens, tá joia? Espero que tenha ficado bem claro essa questão aí, porque é uma questão bastante importante, tá joia? Então, vamos agora de fato aí para os gráficos, né? Ou pro gráfico da mudança, da transformação de estado físico da matéria, tá joia? Então, olha lá, a gente vai começar daqui de baixo, vai percorrer todo esse caminho e vamos chegar aqui em cima.
Você vai comigo ou não? Vamos comigo? Então bora lá. Aqui, ó. Aqui a gente tem um gelo. Vamos supor que a gente tem um gelo, uma pedra de gelo. Ela é sólida, tá certo? Então, aqui, ó, ela vai ganhando calor. Ela vai ganhando calor. Conforme ela vai ganhando calor, a temperatura dela vai aumentando, ó. Então ela tá ganhando calor e a temperatura tá aumentando. Quando ela chega aqui, ó, acontece a fusão. E o que mesmo que é a fusão? A fusão do gelo é a passagem do gelo para a água, do estado sólido para o estado líquido. Então aqui ocorre a fusão do gelo. Então o gelo virando água, tá certo? O sólido virando líquido. E aqui a quantidade de calor desse corpo continua aumentando e a temperatura dele continua aumentando. Aqui, ó, ele já está líquido, ele já é água. Então aquele gelo que a gente tinha aqui embaixo, ó, ele já é água, ele já é líquido. Beleza, continua esquentando. Chegamos aqui, vaporização. Passou do estado líquido para o estado gasoso. Então aqui nós temos já o estado gasoso, né? O vapor de água. Tá joia, pessoal? Então esse aí é o nosso gráfico das transformações. Bom, então vamos entender como que funciona essa questão aí do gráfico num exercício para a gente ver na prática como é que vai funcionar? Vamos comigo ou não? Uma substância sólida é aquecida continuamente. O gráfico a seguir mostra a variação da temperatura com o tempo. O ponto de fusão, olha o que ele pede, o ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo que a substância permanece no estado líquido. Então, ele pede de nós, ó, 3 coisas. Então, temos que ficar muito atentos a esse exercício. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele nos pede é o quê? O ponto de fusão. Gente, vamos comparar com o gráfico anterior. Onde é que estava o nosso ponto de fusão? Nosso ponto de fusão estava aqui, ó. Então, tinha uma reta e uma reta inclinada, depois uma reta horizontal. Então, como que vai estar aqui, ó? Uma reta inclinada e uma reta horizontal. Então, olha o nosso ponto aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha aqui. Nosso ponto de fusão. E ele está aqui, ó, aproximadamente no 65, no 65. Então, o nosso ponto de fusão a gente já sabe que é quanto? 65. Então, ó, 65, 65, 65. Já grifei ali as alternativas para a gente já saber mais ou menos aí como é que vai estar. Então, é uma dessas 3 aí que nós vamos escolher, tá joia? Tá, então vamos agora tentar decifrar mais alguma coisa desse exercício, então, para a gente gabaritar bonito. Então, ó, o ponto de ebulição. O ponto de ebulição, se a gente comparar de novo aqui, ó, o ponto de ebulição ou o ponto de vaporização, ele vai ser bem aqui, ó, no nosso ponto. Então, vamos voltar para o exercício, ó. No exercício, ele está aqui, ó. Ele está aqui na onde? No 150. Bonitinho. Então, ele tá para nós aqui, ó, no 105. Ops. No 150. Então, a gente ainda está em dúvida aí em qual alternativa que a gente vai escolher. Agora, opa, dei zoom aqui, errado. Agora, gente, é hora da gente matar esse exercício e acabar de vez. Porque ele pediu 3 coisas, a gente já descobriu 2. Vamos descobrir a terceira juntos? Então, bora lá. Quanto tempo que o corpo passa no estado líquido? É a última, gente, para acabar. Então, vamos lá. Ó. Vamos dar um zoom aqui no gráfico, ó. E o nosso estado líquido, ele tá bem aqui, ó. E ele tá nesse intervalo de tempo, ó. Então, do 20 ao 25. 25 menos 20, quanto é que dá? Quanto é que dá? Dá 5. Dá 5, então a nossa alternativa correta é a letra D. D de deu tudo certo, gente. Então, muito obrigado pela presença de todos aí. Qualquer dúvida eu me coloco à disposição inteiramente de vocês, tá joia? Qualquer dúvida que vocês tiverem dessa matéria, de alguma matéria futura, de alguma matéria passada, podem vir perguntar para mim, tá certo? Então, muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.